Imagine um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Um lugar onde o tempo e o espaço se distorcem de maneiras que desafiam a nossa compreensão. Um lugar de imenso poder e mistério, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de existir. É um reino onde a ciência encontra a ficção científica e onde cada descoberta levanta novas perguntas. Este é um buraco negro, um dos objetos mais intrigantes e enigmáticos do cosmos. Eles são os guardiões dos segredos mais profundos do universo, escondendo mistérios que ainda estamos começando a desvendar. Os buracos negros capturam a nossa imaginação e desafiam a nossa compreensão do universo. Eles são como portais para o desconhecido, nos convidando a explorar os limites do que é possível. Eles são aspiradores cósmicos, puxando implacavelmente tudo o que se aventura muito perto. Nada pode escapar de sua atração gravitacional, nem mesmo a luz. Durante séculos, os buracos negros foram uma curiosidade matemática, uma consequência teórica da teoria da relatividade geral de Einstein. Eles existiam apenas nas equações e nos cálculos dos físicos teóricos. Mas hoje, graças aos avanços na astronomia, temos evidências convincentes de que os buracos negros não são apenas construções teóricas, mas entidades reais espalhadas por todo o universo. Observações de telescópios modernos revelaram a presença de buracos negros em galáxias distantes e até mesmo em nossa própria Via Láctea. Podemos detectar a sua presença observando seus efeitos na matéria circundante. A maneira como eles influenciam o movimento das estrelas e do gás ao seu redor nos dá pistas sobre sua localização e tamanho. O estudo dos buracos negros expande as fronteiras do conhecimento humano. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender esses objetos misteriosos e seu papel no cosmos. Obriga-nos a confrontar questões fundamentais sobre a natureza do espaço, do tempo e da gravidade. Como o espaço e o tempo se comportam nas proximidades de um buraco negro? O que acontece com a matéria que é sugada para dentro deles? O que acontece dentro destas feras cósmicas? Será que a matéria é destruída ou transportada para outro lugar? Estas são perguntas que os cientistas estão ansiosos para responder. O que eles podem nos dizer sobre a evolução do universo? Os buracos negros desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias, influenciando a distribuição de estrelas e gás. A busca para entender os buracos negros é uma jornada ao coração do cosmos. É uma exploração que nos leva aos limites do conhecimento humano e além, desafiando-nos a repensar o que sabemos sobre o universo e nosso lugar nele. Buracos negros, apesar de sua natureza enigmática, não são esquisitices cósmicas. Eles são fenômenos naturais que resultam de processos astrofísicos bem compreendidos, embora ainda misteriosos em muitos aspectos. Eles são os restos de estrelas massivas que chegaram ao fim do seu ciclo de vida. Essas estrelas, ao longo de milhões de anos, passam por várias fases de evolução, queimando diferentes tipos de combustível nuclear. As estrelas, bem como o nosso Sol, são gigantescas fornalhas nucleares, fundindo hidrogênio em hélio em seus núcleos. Este processo de fusão nuclear é o que mantém as estrelas brilhando e emitindo energia. Esse processo libera uma quantidade enorme de energia, fornecendo a pressão externa que impede a estrela de colapsar sob sua própria gravidade. A fusão nuclear é um equilíbrio delicado entre a pressão externa e a força gravitacional interna. No entanto, o combustível de uma estrela é finito. Eventualmente, a estrela esgota seu hidrogênio e começa a fundir elementos mais pesados, como hélio, carbono e oxigênio. Quando uma estrela significativamente mais massiva que o nosso Sol esgota seu combustível nuclear, ela não pode mais suportar seu próprio peso. A gravidade começa a dominar e a estrela entra em colapso. O núcleo colapsa para dentro
e as camadas externas da estrela são violentamente ejetadas para o espaço em uma explosão espetacular de supernova. Esta explosão é uma das forças mais poderosas do universo, liberando mais energia em segundos do que o Sol emitirá em toda a sua vida. Se o núcleo remanescente for suficientemente massivo, a gravidade continuará a comprimi-lo, esmagando-o em um ponto infinitamente pequeno chamado singularidade. Este ponto é onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de se aplicar. Esta singularidade, envolta por uma força gravitacional inescapável, é o que conhecemos como um buraco negro. O horizonte de eventos é a fronteira ao redor do buraco negro, além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. A formação de um buraco negro é um evento dramático e violento, marcando o fim de um objeto celeste e o nascimento de outro, muito mais enigmático. Este processo transforma a paisagem cósmica, criando uma região de espaço-tempo extremamente distorcida. É uma prova do poder da gravidade, capaz de deformar o próprio tecido do espaço-tempo. As ondas gravitacionais, que são ondulações no espaço-tempo causadas por eventos como a formação de buracos negros, nos oferecem uma nova maneira de observar o universo. Essas ondas nos permitem estudar eventos cósmicos distantes e violentos, proporcionando uma visão sem precedentes dos processos que moldam o cosmos. Através da observação de buracos negros e das ondas gravitacionais, continuamos a expandir nosso entendimento do universo e dos fenômenos que o governam. A jornada de uma estrela, até se tornar um buraco negro, é uma saga épica de nascimento, vida e morte, refletindo a beleza e a complexidade do cosmos. Cada buraco negro é um testemunho da incrível dinâmica e dos mistérios do universo. No coração de um buraco negro, encontra-se a singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis conhecidas da física deixam de operar. Este é um lugar onde o espaço e o tempo se tornam indistinguíveis, e as forças gravitacionais são tão intensas que nada pode resistir a elas. Em torno da singularidade está o horizonte de eventos, uma fronteira no espaço-tempo, além da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. Este limite é crucial para a definição de um buraco negro, pois marca a região onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz. O horizonte de eventos é como uma membrana de mão única. Qualquer coisa que o cruza fica presa para sempre lá dentro. Uma vez que um objeto atravessa este limite, ele é inevitavelmente puxado em direção à singularidade, onde será esmagado em um ponto de densidade infinita. O tamanho do horizonte de eventos é diretamente proporcional à massa do buraco negro. Quanto maior a massa, maior o horizonte de eventos. Isso significa que buracos negros supermassivos, encontrados no centro de galáxias, têm horizontes de eventos que podem se estender por milhões de quilômetros. Um buraco negro com uma massa 10 vezes maior que a do nosso Sol teria um horizonte de eventos com um raio de cerca de 30 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, isso é aproximadamente o tamanho de uma cidade pequena, mas contendo uma quantidade de massa inimaginável. Imagine comprimir a totalidade de 10 sóis em uma região do tamanho de uma cidade pequena. A densidade e a gravidade seriam tão extremas que nada poderia escapar, nem mesmo a luz. O horizonte de eventos não é uma barreira física. Não há uma superfície sólida ou uma parede que se possa tocar. É uma fronteira teórica, definida pela física do espaço-tempo. Não há nada lá para ver ou tocar. É uma linha invisível que marca o ponto de não retorno. Uma vez cruzada, a volta é impossível. É simplesmente um ponto sem retorno, marcando a fronteira entre o nosso universo observável e as profundezas ocultas do buraco negro. Qualquer coisa que passe por este ponto está destinada a ser consumida pela singularidade. O que acontece dentro do horizonte de eventos
permanece um dos maiores mistérios da física moderna. As teorias atuais não conseguem descrever completamente as condições extremas dentro de um buraco negro, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Cair em um buraco negro não é para os fracos de coração. Ao se aproximar do horizonte de eventos, você experimentaria os efeitos extremos das forças de maré. As forças de maré surgem porque a gravidade é mais forte em pontos mais próximos de um objeto massivo. No caso de um buraco negro, as forças de maré são tão extremas que esticariam seu corpo em um processo apropriadamente chamado de espaguetificação. Imagine-se caindo de pés primeiro em direção a um buraco negro. Seus pés, estando mais perto do buraco negro, experimentariam uma atração gravitacional muito mais forte do que sua cabeça. Essa diferença na força gravitacional esticaria seu corpo, alongando-o como um fio de espaguete. À medida que você cai mais, as forças de maré continuariam a aumentar, esticando você cada vez mais fino, até que você seja finalmente dilacerado. A espaguetificação é um experimento de pensamento horrível, mas destaca as condições extremas que existem perto de um buraco negro. As forças gravitacionais são tão intensas que podem distorcer e destruir a matéria em um nível fundamental.